Olá Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Olá Adriana Dantas, Dona Wanda Dantas, Edivaldo Dantas, também boa noite para Andréia Dantas, boa noite Cecília e Reinaldo, boa noite também Leda Lovato, boa noite Nadissan, Filomena, seja bem-vinda. Olá Amanda, Elaine Lavez, Robson, espero que estejam todos bem, mais fortalecidos. Boa noite Valdete. Boa noite também, Cido. Olá, José Ricardo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Jossanã também, boa noite. Boa noite, Marilza Abreu. Olá, Rosali, boa noite. Anitta em Clarindo, boa noite para vocês. Boa noite, Elaine Oliveira. Maria Senhora, boa noite. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Pode deixar, Filomena. Realmente uma situação muito delicada, né? Mas ele está aqui nas nossas orações, anotado no nosso caderninho aqui. Com certeza que a espiritualidade possa continuar, como sempre, assistindo a eles e aos familiares, né? Que isso é sempre importante. E que as nossas preces também auxiliem a espiritualidade de alguma forma, né? Seu Luiz Alberto, boa noite também. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite, Eveline, Roberta, Gabi e Vitor. Joana Bandeira, boa noite. Boa noite também, Célia Furtado. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo. Claudionor Ferreira, boa noite. Boa noite também, Oneida Alves. Ronaldo Fac, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Antônio Pazotto, boa noite. Boa noite também, Ercília Machado. Olá, Marinha, boa noite, seja bem-vinda. Com certeza, Wagner será. Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês. Boa noite para os nossos companheiros também que chegarão mais tarde ou que assistirão depois, né? Dona Neuza, Cidinha, sempre estão assistindo depois, mandando o seu feedback, né? A Salete, o Márcio e o Gustavo também. Lodinha, Camilo, olá Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Vamos então nesse instante fazermos a nossa prece e pedimos a permissão à espiritualidade para iniciarmos as reflexões dessa noite, que com certeza são reflexões muito interessantes, né? Leopoldina, boa noite também Edna Bueno. Reflexões muito interessantes nesse capítulo que nós estamos estudando, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Rosildo Martins, seja bem-vinda. Bem-aventurados os misericordiosos, né? Com certeza um tema bem interessante e sempre atualíssimo, né? Olá Rita Caparelli, boa noite também Luciene Naves, boa noite senhor Antônio Onofre. Ô Claudionor, tá lá no Belém, que as bênçãos do Cristo estejam aí contigo e com toda essa população, que bom, e leve essa mensagem, essas energias aí para estas paragens também. Cris Queiroz, boa noite Luísa Inês. Vamos então fazermos a nossa prece? Gente, que nós possamos agora nesses instantes, cada um de vocês aí, onde vocês estiverem, elevem os seus pensamentos, procurem limpar a sua mente nesse instante, para que nenhum tipo de informação e muito menos preconceitos nos atrapalhem nesses instantes de reflexão. Peça ao seu anjo da guarda, ao espírito amigo, que te auxilie nesse instante, sobretudo trabalhando nessa proteção fluídica que nós necessitamos constantemente, para que influências externas não nos atrapalhem nesses momentos de reflexão, nesses momentos de partilha de energia, de vibração,
neste momento de doação também de ectoplasmas e tudo aquilo que nós pudermos de alguma forma contribuir, porque, como sempre, colocamos aqui nas nossas intenções as diversas pessoas que nos pediram orações ou que precisam delas, e a espiritualidade sabe muito bem trabalhar com tudo aquilo que cada um de nós somos capazes de doar, sem afetar a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de entendimento e principalmente a concentração. É possível nós estarmos executando qualquer tipo de tarefa, mas concentrados nisto que nós estamos estudando. Basta nós aprendermos a ouvir com os olhos do Espírito, espiritualizar cada vez mais esta nossa matéria, permitindo a nossa essência, a ampliação das suas capacidades, que com certeza nós encarnados desconhecemos, porque limitados pela carne, nós deixamos de perceber a grandiosidade desta criação divina chamada princípio inteligente ou espírito. Que estejamos todos aptos, preparados para receber e perceber nessas informações da noite de hoje um roteiro seguro, principalmente para a eliminação ou superação dos obstáculos que ainda nos atrapalham e nos impede de crescer e de evoluir. Como nós veremos, perdão das ofensas, o tema de hoje, ele é de extrema importância, mas principalmente a compreensão daquilo que a espiritualidade nos ensina, com certeza vem à frente da própria prática destes ensinamentos. Que estejamos todos em paz, com o coração desanuviado, que o nosso lar esteja também protegido e amparado, que todas as pessoas que fazem parte desta nossa trajetória, da nossa caminhada, sintam-se também abençoadas pela espiritualidade e por Cristo Jesus. E que façamos sempre a nossa parte neste processo e neste projeto de evolução íntima e das pessoas que fazem parte da nossa existência. Que assim seja, e realmente é com muito prazer, imensa alegria que nós aqui estamos vendo e estudando, conforme eu disse, esses temas muito interessantes, né? Iraci Rosa, boa noite Roselene, Osmani Diego, olá Andréia, Arlete Naves, boa noite também, Maria das Dores, Luzia Maldi, boa noite Luzia, tudo bem? Que bom, participando aqui conosco. Aí a Rosali também coloca aqui a sobrinha neta dela, né? Sim, as nossas preces e orações. E Rosali, sempre que puder, faça também, ou você ou alguém da família, preces e orações para ela no momento que ela estiver dormindo, ou antes, né, de preferência junto com ela, para que ela possa experimentar um pouquinho, através da própria oração, este alívio. Tá? É bom e interessante a gente passar a introduzir nas pessoas a importância da própria oração como um dos melhores medicamentos, inclusive para dormir. E se a gente conseguir, vai ser uma vitória tremenda. Então, se você conseguir, faça junto com ela as orações, ou peça para alguém fazer a oração, aquelas orações mais simples, aquela que parte efetivamente do coração, pedindo a bênção e a proteção. Isso é muito importante. Luiz Analim, boa noite Maria Eleusa também, que bom que está aqui hoje ao vivo conosco. Olá Cidinha, já tinha até mandado um abraço para a Cidinha aqui, né? Que ela sempre não consegue ouvir no horário, sempre assiste depois. Gente, perdão das ofensas. Nós acabamos de ver e identificar na leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo o texto da mulher adúltera, que com certeza ela sempre mexeu e ainda mexe muito conosco, né? Essa leitura ela é fantástica e vocês vão ver, de vez em quando nós ainda vamos relembrar o que foi dito aqui. Por quê? Porque ela é uma passagem evangélica onde Cristo deixou ali muitos ensinamentos, muitas informações, tá? Mas a gente vai conseguir. Rosali, não, ótimo, que bom. E a gente também vai intensificar aqui nas nossas orações também, tenha certeza,
para este equilíbrio o mais rápido possível. Helenice, boa noite, seja bem-vindo. Aí, ó. Aí, a Marinha também dando mais uma sugestão aí, um copinho com água. Tudo isso são coisas interessantes e que ajudam bastante. E eu tenho certeza que as orações desse grupo aqui maravilhoso vão auxiliar também de alguma forma, principalmente na descoberta do que possa estar acontecendo. Então, nós terminamos e aí a gente vai passar para as instruções dos Espíritos. Nas instruções dos Espíritos, o primeiro texto é sobre o perdão das ofensas. E nós temos 2 Espíritos que vão escrever para nós nesses textos. Ou melhor, sobre esse título. Primeiro o Espírito Simeão e depois Paulo Apóstolo. Gente, o texto de Paulo Apóstolo, é 2 parágrafos só. Mas, assim, é de uma profundidade, principalmente o primeiro deles. Eu estou falando assim, porque a gente já preparou, né, esse tema, e é claro que provavelmente não será hoje, mas na nosso próximo encontro sobre esse livro. Mas ele é, assim, extremamente importante. E ele está linkado. Eu procurei exatamente linkar os 2 textos, tá? E ao próprio texto também da mulher adúltera, para a gente conseguir entender um pouquinho mais e melhor essa questão do perdão das ofensas. A gente sabe que não é algo muito fácil e simples, principalmente de se praticar e, claro, da forma como muitas pessoas colocam. Então a gente vai entender o que esses espíritos estão tentando nos ajudar, tentando nos mostrar, e eu espero que ao final a gente consiga pelo menos estabelecer alguma meta ou algum tipo de hábito para nos ajudar a praticarmos esse perdão, ok? Olá, Natália, boa noite também, seja bem-vinda. Mas esse primeiro texto é do Espírito Simeão. Quem foi Simeão? Gente, Simeão era um varão apostólico ou um homem, um senhor já de idade, inclusive para aquela época, cuja a expectativa de vida era bem mais nova do que nós temos hoje. Ele já era sim uma pessoa de idade, mas que teria recebido uma informação de que os seus olhos carnais não se fechariam para a vida corporal enquanto ele não depositasse os olhos na figura, na pessoa física, ou melhor, no corpo físico daquele que efetivamente é o Cristo de todos nós e o Cristo do nosso planeta. E quando ele teve a oportunidade de pegar no colo aquela criança, imediatamente pelo olhar, ele reconheceu a figura do Cristo. E é interessante, né, quando ele faz esse gesto, ou quando o próprio evangelista narra para nós esse reconhecimento pelo olhar. Eu lembro de uma entrevista, inclusive estava, né? Sempre a gente vai preparando os nossos estudos, a nossa leitura estudo, e aí me veio aqui a entrevista que o Chico deu para a Hebe numa oportunidade, e que Chico fala que essa figura de Simeão sempre o impressionou, principalmente por conta da passagem em si. E aí o Chico fala, olha, deve ser algo realmente fantástico poder olhar nos olhos do próprio Cristo. É claro que nós estamos falando de figuras que estão ligadas ou relacionadas à nossa estrutura física, né? Boa noite, Maria Ângela, boa noite também, Elisângela, sejam bem-vindas. Nós estamos falando de coisas que estão ligadas. O nosso olhar, o olhar do corpo físico. Mas a gente sabe que o nosso olhar, ele transmite muitas das vezes aquilo que vai na nossa alma. Aliás, já tem autores que dizem que os olhos são o espelho da própria alma. Então vocês imaginem o próprio Chico Xavier dizendo, olha, essa passagem, ela sempre me impressionou, por quê? Porque eu imagino realmente, você olhar nos olhos do Cristo, aquilo deve trazer algo assim, uma energia, uma coisa fantástica para a criatura, né? E imagina, se o próprio Chico disse, eu acho que quem somos nós para contestarmos? É claro que o Chico, com o seu crescimento, com a sua evolução, ele tinha também uma capacidade maior de enxergar coisas que às vezes nós não enxergamos, coisas que nós não nos preocupamos, né? Boa noite, Glória Quirino. A Maria Leusa lembrando aqui do livro Há 2000 anos, né? E sim, tem outros livros, o próprio
Humberto de Campos também refala sobre Simeão, era um senhor fantástico, e o próprio evangelista vai dizer que ele era uma pessoa muito boa e que por isso ele recebeu essa promessa, né? E aquilo com certeza mexeu muito com o seu coração. Bom, é claro que nós não tivemos muito mais notícias deste espírito. Provavelmente ele deve ter reencarnado na Terra, mas eu lembro aqui de um texto, de um trecho do livro Memórias de um Suicida, onde Ivone do Amaral vai relatar para nós que no mundo espiritual tinha um espírito que manteve a sua condição de criança e era um professor naquelas escolas, mas a sua condição de criança porque foi justamente aquela figura, ou melhor, aquela imagem que ele, quando viu o Cristo fisicamente, lhe impressionou de tal forma que ele não quis mudar no mundo espiritual a sua forma. Então eu também imagino, provavelmente Simeão, como aquilo o marcou muito, pode ser uma figura que ele quer ser lembrado, a forma como ele quer ser lembrado, né? Então, provavelmente ele teve outras encarnações, mas esta sua passagem, onde ele teve a oportunidade de divisar, de enxergar, de ver o próprio Cristo, o marcou bastante. Boa noite também, Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Então, este é o Espírito que traz para nós esta mensagem da instrução dos Espíritos. Ele vai trazer uma outra mensagem depois, lá no capítulo dos muitos são chamados e poucos escolhidos, só me engano, capítulo 18, tá? Também na instrução dos Espíritos. E aí ele vai trazer mais um texto e com certeza um trechinho muito interessante. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. Agora vamos ao texto em si. Gente, o texto, ele nos remete, né? Primeiramente, ele vai lembrar, olha, vocês sabem, lembram daquela passagem onde o próprio Pedro chega e pergunta, né, para Jesus: Mestre, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Que já era considerado um número perfeito naquela época. Aí Jesus diz, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então ele começa fazendo referência a isso, que todos nós já sabemos o significado, e que esse perdão deve ser infinito. Mas o que ele mais vai trazer aqui para nós, né? Val Lima, boa noite também, Selma Ridinho, sejam todos bem-vindos. Mas o que mais ele vai trazer aqui nesse texto para nós? Primeiramente a questão, o perdão é algo que deve ser praticado de forma infinita. Infinita em que sentido? A cada ofensa, ainda que ela seja repetida, você vai praticar essa capacidade de... Eu vou usar agora essa expressão esquecimento, mas mais para frente nós vamos mudá-la. Essa capacidade que você tem de colocar, é a expressão que ele usa também, colocar um véu sobre o passado e vivenciar o presente e o futuro. E até interessante, né, como nós vamos ver no texto de Paulo, quando ele cita 3 formas, né, de perdão: o perdão dos inimigos, o perdão dos amigos e o perdão das ofensas, que é uma coisa interessante, repito, para o nosso próximo encontro. Então, Simeão vai exatamente dizer isso. Olha, Jesus colocou, além do perdão, essa necessidade de praticá-lo com o esquecimento de si próprio. E isso também nos remete mais adiante na leitura sobre a piedade, o título piedade, né? Onde o autor vai dizer piedade, uma piedade bem sentida é amor. O amor é o devotamento e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Então Simeão vai dizer o seguinte: olha, nós devemos ensinar aos nossos irmãos, não é só perdoá-los propriamente dito, mas nós também devemos ensinar a eles o esquecimento de nós mesmos. Por quê? Porque, gente, quando nós nos mantivermos ainda egoisticamente pensando em nós estaremos, Simeão fala isso, nós estaremos vulneráveis
ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Todas as vezes que nós deixarmos o nosso orgulho falar mais alto, nós estaremos abrindo, aliás, estaremos escancarando as portas da nossa casa íntima para os maus procedimentos, para as injúrias e para todo e qualquer tipo de ataque. Por isso ele fala, ensine. Alguém, de alguma forma, praticou alguma coisa e aquilo possa vir a ter te magoado. Peraí, você não vai apenas perdoá-lo, mas você vai também ensiná-lo. Ensiná-lo o quê? A necessidade de se manter forte. A necessidade de pensar e avaliar em todos aqueles pontos. Para quê? Para que a mágoa que você vier a sentir não abra e não escancare as portas para esta vulnerabilidade toda que as criaturas sentem. Vocês já repararam quando nós estamos nervosos? Sobretudo quando este nervosismo, ou quando esta, aspas, perda da paciência, ela advém de um fato praticado por outra pessoa. Vocês já repararam e já prestaram atenção o quanto nós perdemos completamente o sentido? E isso está mais ou menos ligado àquela leitura que nós vimos lá no capítulo 7 dos Bem-aventurados os brandos e pacíficos sobre a cólera. Então vocês já prestaram atenção quando alguém faz alguma coisa que a gente está cheio de razão e a pessoa às vezes até nos pede desculpa, mas quando o nosso orgulho fala mais alto, parece que a gente já quer jogar na cara da pessoa, briga e tudo quanto é tipo de provérbios, se não partimos para a ignorância. Por quê? Porque nesse ponto, como diz Simeão, nós nos tornamos vulneráveis quando a gente apenas e tão somente lança a culpa e a responsabilidade para o outro. Nós nos enfraquecemos. Nós quebramos essa proteção fluídica que todos nós carregamos e que todos nós criamos nas mais diversas oportunidades do dia e principalmente na proteção que a gente recebe do nosso anjo de guarda. E qual que é o maior problema de todos? O maior problema é que nós, mesmo julgando a culpa no outro, mesmo diante daquela situação, nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós. E aí eu te pergunto, nesses instantes, como que nós nos vemos em relação ao próprio Criador? É importante a gente responder esses questionamentos. Como que nós nos sentimos diante do Criador quando nós somos, podemos assim dizer, surpreendidos com o comportamento do outro e que de alguma forma nós imaginamos e nós identificamos que aquele comportamento nos feriu? Repito, não é com relação a ele, primeiramente com relação ao Criador. Se naquele instante nós começarmos a pensar no Criador, a gente perguntaria, peraí, como que o Criador vai agir para comigo? Ou como que eu gostaria que Deus agisse para comigo justamente naquele instante em que eu me acho no direito de cobrar alguma coisa e algum comportamento do meu próximo? E vou dizer, principalmente para ampliar. Posso, abrir um parênteses aqui. É até interessante como que no Evangelho no Lar, a gente faz o Evangelho no Lar aqui em casa também. E essa semana saiu também não foi essa leitura, mas foi um outro título, mas para a gente avaliar essa questão. Gente, não é apenas e tão somente com as pessoas que estão ali que diretamente nos feriram. Nós estamos às voltas com muitas notícias. E nestas notícias, nós estamos identificando irmãos nossos com comportamentos totalmente, vamos assim dizer, violentos e fora daquilo que nós, de alguma forma, já entendemos, já compreendemos e não somos capazes de praticar.
E guardem isso por quê? Porque na leitura depois do próximo tópico que Paulo apóstolo escreve, a gente vai ver e vai perceber uma diferença fantástica e que, na minha visão, vai nos ajudar a aprender, ou pelo menos a criar o hábito de perdoar. Por exemplo, semana próxima passada agora, vou usar essa expressão, mas um massacre que houve numa escola lá nos Estados Unidos. Gente, como que vocês avaliaram, aqueles que tiveram acesso à notícia, como que vocês avaliaram o comportamento deste irmão, olha para vocês verem como eu estou colocando e frisando, deste irmão que cometeu ou que praticou esse ato? Qual foi a nossa reação e o nosso pensamento diante do comportamento dele? Porque ele também é o nosso próximo. Só que é o nosso próximo que está um pouco mais distante. Sim. Porque nós temos aquele próximo que está nos nossos relacionamentos ou no nosso convívio. Aquele que geralmente faz alguma coisa e que nós nos sentimos magoados e que nós temos que olhar nos olhos dele de vez em quando ou de vez em sempre, né? Se fizer parte da nossa família. Mas nós também temos aquele próximo que está distante, que está em outro país, que está em outro continente. Nós tivemos um episódio agora, recente, no nosso país, também semana próxima passada, envolvendo policiais. Qual é a nossa forma de ver e de enxergar? Porque vejam, no título do capítulo, assim como nas bem-aventuranças, Jesus não foi direto dizendo que nós precisamos aprender a ser misericordiosos especificamente com A, B, C ou D. Não, ele disse para sermos misericordiosos e isso abrange a totalidade da população. E aí o que eu vou já adiantar para vocês na nossa reflexão do próximo texto. Se nós aprendemos a praticar com esses que estão mais distantes, será que não vai ficar mais fácil? Será que isso não vai se tornar um hábito para praticar o perdão com aqueles que estão mais próximos? E muitas das vezes parte exatamente disso, do hábito de nós perdoarmos. Né, Heitor? Boa noite, seja bem-vindo. Sim, a gente fica triste com a situação, mas, Elaine, nós temos que ver, e o outro lado? Como que nós encaramos o lado oposto a este companheiro? Principalmente nós. Tem uma partezinha aqui que ele vai dizer para nós que já somos espíritas. Gente, eu estou dizendo isso porque também adentrando e aprofundando a reflexão nesse texto de Simeão, tá? Muitas das vezes nós, quando temos essa dificuldade de perdoar, é por quê? Porque nós nos sentimos privilegiados perante o Criador. Vocês já pararam para pensar nisso? Privilegiados em que sentido? Privilegiados no sentido de que, eu não teria um comportamento desse. Eu, de jeito nenhum, pegaria uma arma e faria um massacre desse que foi feito lá. Ou eu, do jeito... Então, muitas das vezes isso é orgulho. Nós nos sentimos privilegiados por determinados comportamentos, nós não termos mais. E isso é muito perigoso, por quê? Porque nos coloca numa zona de conforto, onde a gente acha que nós não temos ainda essa necessidade de aprender sobre o perdão. Porque a gente acha que nós não somos capazes de ferir o outro. Essa questão de se sentir privilegiado, essa questão da zona de conforto, ela é um pouco perigosa, principalmente para a gente colocar em prática esse perdão. Por isso que eu estou chamando a atenção e me permitindo aprofundar com vocês nesse tema. Sim, eu não teria coragem de fazer aquele comportamento, de ter aquele comportamento. Quando alguém nos fere, alguém da nossa família, por exemplo, ou algum amigo, ou algum colega de trabalho, a primeira coisa que geralmente você faz é isso. Ainda que inconscientemente, você fala que você não teria um comportamento daquele, por isso que você
se acha no direito de não perdoar. Ah, não, Edson, mas é uma questão de não perdoar. Não, mas você se acha no direito de não esquecer aquela ofensa. Por quê? Nós vamos ver sobretudo no próximo texto com Paulo. As formas de se praticar o próprio perdão. Se eu bato no peito e digo que aquilo eu não faço, que esse comportamento eu não tenho, você pode ter certeza que você vai ter dificuldades de perdoar. Se fosse eu, não faria assim, eu não agiria dessa forma. E isso faz com que você, se colocando na condição de privilegiado, de novo, você se coloque numa zona de conforto e jogue sempre a responsabilidade para o outro. Você vai se achar no direito de julgar o outro. E aí vem, de novo, olha o link com o texto da mulher adúltera. Aquele que estiver sem pecado. Veja, Jesus disse naquela oportunidade, aquele que nunca houver adulterado, atire a primeira pedra. Não, ele não disse isso. Olha que interessante. Ele não falou, olha, aqueles que já praticaram ou que nunca praticaram adultério, atire a primeira pedra. Não, ele falou, aquele que tiver sem pecado. E aí, segundo, as escrituras, ele estava ali escrevendo e ele fazia um rol de vários pecados. Ele não falou adulterado, ele falou pecado. E isso que exatamente nos remete, é essa profundidade no texto de Simeão que a gente consegue encontrar. Que a gente consegue avançar um pouquinho, porque sim, a leitura dele talvez seja muito simples e superficial para aqueles que ainda não estão em condições, como nós estamos, de aprofundar, porque a gente já está falando disso há muito tempo. Então, nós precisamos enxergar além daquilo que a própria letra nos traz. A Rita até coloca um trechinho aqui de Joana de antes, como sempre, fantástica, E principalmente essa parte, Rita, a gente vai ver mais no texto seguinte, porque Paulo explora um pouquinho essa questão, tá? A Maria ainda lembrando, quem precisa mais de médico? É claro que são os doentes, não são aqueles que... aqueles que já são sãos, que estão bem. A Rosalinda coloca, como fazer quando você não consegue perdoar? Mas, Rosalinda, não sei se você se lembra, quando nós iniciamos o estudo desse capítulo, o ponto que a gente mais bateu foi justamente esse do auto-perdão. E vou repetir, no próximo texto nós vamos tocar e voltar nessa questão do auto-perdão, porque tem umas frasezinhas ali de Paulo que se encaixa perfeitamente nisso. Nós iniciamos o estudo desse capítulo falando do auto-perdão porque ele é de extrema importância. Quem não consegue se auto-perdoar não é capaz de conseguir perdoar o outro. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso ter comportamento do outro daquele tipo de comportamento que eu tenho para comigo mesmo. Então, o detalhe encontra-se exatamente aí. A Salete ainda coloca, sim, a questão não só do pré-julgamento, mas aquilo que eu gosto sempre de chamar, Salete, de pré-conceito. A gente já traz um conceito, anterior de tudo. E esse conceito que eu falo é, inclusive, aquilo que a sociedade elege como algo que está dentro da normalidade, pelo menos para a maioria das pessoas. Olha lá, a Elaine já mostrando para nós um pouco, Elaine, dessa própria evolução, da necessidade de nós evoluirmos sim um pouquinho mais na nossa forma de pensar, porque nós estamos hoje recebendo informação e esclarecimentos. A gente não pode ser mais como nós éramos antes. Ora, a maioria de vocês que já nos acompanha desde o início, eu tenho certeza que vocês já não pensam mais como vocês pensavam antes, logo quando começou a pandemia. Porque são informações que estão sendo lançadas, que estão sendo levadas, que estão sendo arquivadas nas nossas janelas de memória, que devem fazer toda a diferença. Aí a Isília vem colocando, uma questão assim também bem complexa, O fato de uma criança e um adulto. Isília, nós vamos continuar trabalhando essa questão do perdão das ofensas. E, gente, até deixamos aqui mais ou menos
previamente anotado para falar para vocês. Eu sei que não é uma questão muito fácil e simples. Lógico que falar sobre isso, sim, pode ser fácil e simples. Por isso que o objetivo nosso é o quê? Aprofundar o máximo possível nas informações para que cada um avalie o grau de dificuldade que ele possui para colocar em prática esses ensinamentos. É claro, o próprio Simeão vai dizer para nós, gente, quanto maior for a ofensa, maior será o mérito do perdão. Ora, é assim. No nosso mundo é dessa forma. Pegue aí. Às vezes você fala assim, poxa, mas fulano é rico, é milionário, fulano conseguiu. Gente, os maiores lucros, eles são uma consequência dos maiores riscos. Quem não está preparado para assumir riscos, também não está preparado para angariar lucros. Isso eu estou falando do ponto de vista material, carnal, corporal. Do ponto de vista espiritual, não é muito diferente não, porque o próprio Simeão vai dizer isso para nós. Aqueles que perdoam apenas e tão somente aquelas coisinhas, aliás, ele ainda fala assim, que mérito ele pode ter? Agora, é o perdão das grandes coisas que faz com que nós tenhamos grandes méritos. Olha para vocês verem o que ele coloca e que coisa fantástica para nós assimilarmos e para nós avaliarmos, colocarmos na balança. Eu sei, nós estamos assim, apenas iniciando esse trechinho, são 2 textos. Praticamente assim, a gente já falou quase tudo que Simeão traz aqui no texto. Um pontinho ou outro que eu vou deixar para a gente falar no próximo e já entrar no texto de Paulo, apóstolo, tá? Porque nós já estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, pelo menos do nosso tempo programado. O São Antônio Olavo ainda vai lembrar para nós. Por que Jesus não perdoava? Porque ele não se ofendia. E por que ele não se ofendia? Porque ele já tinha conquistado essa condição e essa capacidade de ser misericordioso. Claro. Então, para você se ofender, é porque você ainda é um espírito imperfeito, como a Aninha colocou aqui. Somos ainda imperfeitos, por isso que a gente tem essa dificuldade. Mas nós temos que buscar as informações para a gente avaliar os nossos comportamentos e como que a gente vai conseguir conquistar isso, né? A Elane mais uma vez trazendo um testemunho para nós, isso é sempre bom e interessante. A Marinha falando, né, naquela questão colocada pela Ercília sobre a criança. E muitas das vezes são realmente os adultos que acabam colocando na mente das crianças essa própria dificuldade, criando barreiras e obstáculos para que elas não perdoem. Então, são coisas que a gente precisa analisar e avaliar. Ô Luiz, eu acho que ele pode até ter tido sim, uma quedazinha, mas eu acho que foi muito pequeno, espero não ter interferido. Gente, olá, Vânia, Maria, boa noite, seja bem-vinda. Nós vamos parar por aqui, tá? Chegou justamente na nossa hora, no nosso tempo final. Agradeço mais uma vez a todos vocês, o carinho, a participação. Tenham uma excelente noite e até as nossas próximas reflexões, né? Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, firmes e fortes. Muita paz, uma excelente noite, que Jesus os abençoe sempre.